E aí, turma, beleza? Vamos para o quarto exercício que nós temos aqui, nossa playlist maluca de teoria dos conjuntos. É um exercício muito bacana, eu tenho certeza que esse exercício vai bugar a tua mente, cara. Principalmente porque a notação aqui ela é pesada, cara. Aqui a notação é um pouco carregada. Então, quero que você preste muita atenção. Muita atenção. Vou repetir, muita atenção. Vamos lá, ITA 2012, vamos ler junto. Sejam A e B dois conjuntos disjuntos. Dois conjuntos disjuntos. A primeira informação importante que ele nos deu. Os conjuntos são disjuntos. Tá? Ambos finitos e não vazios, tais que o número de elementos dessa união aqui, ó, que é partes de A unido com os partes de B, o conjunto das partes, você está lembrado? Lá no nosso vídeo de teoria, a nossa playlist que ensina teoria, eu explico exatamente o que é o conjunto das partes. Mas o conjunto das partes é o conjunto de subconjuntos de um conjunto. Tá? É o conjunto de todos os subconjuntos que aquele conjunto pode ter. É o conjunto das partes. Mas não esquenta a cabeça com isso não. Você vai ver que talvez nem precise muito disso. Então, o número de elementos dessa união, que é o conjunto das partes de A, união, conjunto das partes de B, mais 1, somar aquele número de elementos mais 1, é igual ao número de elementos das partes do conjunto A, união B. Então, a diferença entre o número de elementos de A menos o número de B pode assumir um único valor, dois valores, enfim. Cara, a impressão que dá quando você lê esse exercício a primeira vez é que uma coisa não consegue se relacionar com a outra, cara. Que é um negócio meio bizarro. Essa questão o Ita sacaneou, porque o cara voou longe demais nessa daqui. Mas ficou uma questão bonita, ficou uma questão que eu gostei. Vamos lá. Se ele falou que os conjuntos são disjuntos, que foi a primeira informação importante, o que é o tal dos disjuntos? O que esse conjunto disjuntos eles são? São conjuntos que a intersecção entre eles é vazia, ou seja, não existe elemento comum entre conjuntos disjuntos. Show? Então, o número de elementos da intersecção A com B, se A e B são disjuntos, é zero, beleza? E nós sabemos que o número de elementos da união A com B, por exemplo, pode ser dado pelo princípio da inclusão e exclusão, né? Daquele princípio de contagem, que nós somamos, tiramos as intersecções, depois somamos de novo. É bem simples, eu expliquei isso também no nosso vídeo de teoria. Mas o importante é que se conjunção de juntos, a intersecção entre eles, o número de elementos é zero, então o número de elementos da união é a soma do número de elementos de cada um dos conjuntos. Então o número de elementos de A com B, correto? Vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Tranquilo? Por quê? Porque a intersecção, o número de elementos é zero. Utilizando a expressão dada no enunciado, nós podemos escrever o quê? Vamos lá. Lá no enunciado eu posso escrever isso aqui, ó. Veja agora, preste atenção, por favor. Do mais 1 para cá não mudou nada. Do mais 1 para cá não mudou nada. Mas isso aqui, ó, é número de elementos de uma união entre dois conjuntos. O conjunto partes de A e o conjunto partes de B. Se isso aqui é o número de elementos de uma união, correto? O que eu vou escrever? Aqui, ó, número de elementos do primeiro conjunto, que é partes de A, mais número de elementos do segundo conjunto, que é partes de B, menos o número de elementos do partes do A intersecção B. Mais 1 igual, aqui repete. Tá? Mas isso aqui, ó, eu só apliquei aquela formulazinha da união entre conjuntos, tá? Do número de elementos da união entre conjuntos, né? Que é o princípio da exclusão e inclusão. Perfeito, vamos lá. O que eu posso ver aqui? Eu sei que A intersecção B, eles são disjuntos, ou seja, não tem elemento A intersecção B, ou seja, A intersecção B é vazio. Mas e o partes de A intersecção B? Quantos elementos tem o conjunto das partes de A intersecção B? Veja, é o conjunto vazio. Qual que é o único subconjunto do conjunto vazio? É o conjunto vazio, é ele mesmo. O número de subconjuntos que o conjunto vazio tem é só o conjunto vazio, porque o conjunto vazio é subconjunto de todo o conjunto. Deu para sacar? Inclusive dele mesmo. Se você ver a formulazinha do número de subconjuntos, que eu vou colocar aqui, ó, devemos lembrar que o conjunto potência, o conjunto das partes de um conjunto de n elementos, possui 2 elevado a n elementos. Tá? Eu consigo formar, se eu tenho n elementos, eu consigo formar 2 elevado a n subconjuntos. Tá? Isso aqui vem do fato de ser
lá uma linha do triângulo de Pascal que pega todas as combinações, indo combinação de 0 a 0, tomada de 1 a 1, tomada de 2 a 2, tomada de 3 a 3, tomada de N a N. E isso vai formar o quê? Essa soma de todas essas combinações vai formar todos os subconjuntos possíveis, que é 2 elevado a N. Tá? Um elemento pode ou não pode estar no conjunto. Se eu tenho N elementos, eu tenho 2 elevado a N subconjuntos. Então, se um conjunto tem, que é o caso, é o A intersecção B, ele tem 0 elementos, ele vai ter 2 elevado a 0 subconjuntos possíveis. 2 elevado a 0 é um subconjunto possível. Poxa, um conjunto que é vazio, tem subconjunto? Tem. Ele mesmo, conjunto vazio. Então, o número de elementos das partes de A intersecção B é 1. Tá? Então, aqui vem 1. Certo? 1. Então vai ficar número de elementos das partes de A mais número de elementos da parte de B, menos 1 mais igual a número de elementos das partes de A união B. Menos 1 com mais 1 corta, sobrou isso aqui. O número de elementos das partes de A mais número de elementos da parte de B é igual ao número de elementos das partes de A união B. Bom, aqui eu já expliquei essa parte, vamos lá. Bom, o número de elementos das partes de A vai ser 2 elevado ao número de elementos que o A tem. Então, o número de elementos de A, 2 elevado ao número de elementos de A. Isso aqui, número de elementos das partes de B, vai ser 2 elevado ao número de elementos das partes de B. E o número de elementos das partes de A união B vai ser 2 elevado ao número de elementos de A união com B. Continuando. O número de elementos de A união B, nós vimos aqui, ó, pelo fato dos conjuntos serem disjuntos, esses são conjuntos disjuntos, isso aqui, ó, o número de A união B é o número de elementos de A mais o número de elementos de B. Correto? Sem intersecção, porque a intersecção aqui é 0. Ótimo, vamos lá. O que eu posso fazer aqui, pessoal? O que eu posso fazer aqui? Aqui eu dividi tudo por 2 elevado ao número de elementos de B. Tá? 2 elevado ao número de elementos de B. Então aqui o que aconteceu? Dividiu aqui, divisão de potência de mesma base subtrai os expoentes. Aqui dividiu pela mesma coisa, ficou 1. E aqui tirou também, né? O mais NB saiu daqui. Número de elementos de A mais número de elementos de B, menos o número de elementos de B, zerou. Ficou só o número de elementos de A ali. Ficou essa expressão aqui. Agora, pessoal, que apareceu, por que eu fiz isso? Para aparecer a expressão que ele nos deu lá no enunciado. Né? Número de elementos de A menos número de elementos de B. E agora, o que eu tenho que olhar nessa expressão e sacar dela? Olha só, uma potência de 2, pessoal, geralmente é um número par. Correto? 2 elevado a alguma coisa é um número par. Então eu tenho aqui uma potência de 2 de um lado é igualdade, correto? E uma potência de 2 mais 1 do outro lado. Tá? Vamos reescrever isso aqui para ficar mais bonito. Ó. Vamos deixar isso aqui sozinho de um lado porque é o que está no nosso enunciado. Então tem uma potência de 2 de um lado e tem uma potência de 2 menos 1 do outro. Então geralmente isso aqui é um número par, né? Você vai entender porque eu falei geralmente isso aqui é um número par. Isso aqui é um número ímpar, porque é um número par, que é uma potência de 2, menos 1. Né? O antecessor de um número par é um número ímpar. Né? Ou seja, isso aqui não tem como ser igual. Né? Essa igualdade ela não se verifica, a não ser que isso aqui seja igual a 1. A única forma disso aqui ser par, cara, é isso aqui essa expressão ser 1. Tá? Se essa expressão é 1, eu consigo tornar isso aqui um número ímpar para ficar igual ao outro lado da igualdade, ficar 1 do outro lado da igualdade também. Então, a única forma da gente ter essa igualdade, que ela surgiu dessa condição que o exercício nos impôs, é que isso aqui, o número de elementos de A menos o número de elementos de B é o expoente desse 2, fazer isso aqui dar 1, isso aqui ser 0. Então, o número de elementos de A menos o número de elementos de B ser 0 é o único valor que a diferença pode subir para garantir a igualdade, imposta na condição do exercício. Dessa forma, a resposta correta é o item A, um único valor, que o número de elementos de A menos o número de elementos de B pode assumir. Questão simples, né, pessoal? Questão maluca, mas questão simples. É muito bacana essa questão, eu sugiro aí que você veja com calma o vídeo, porque é um negócio meio pancada, cara. Esse aí foi forte. Essa pancadona aí doeu. Valeu? Abraço. Até mais.